Olá, professores, alfabetizadores. Olá pessoal, Vamos falar um pouquinho sobre meu nome é Sérgio Gouveia, do eu sou aluno do curso de pós-graduação de Mídias e Tecnologia na Fala Educação, sobre a geometria. ofertado pela Vamos Universidade conhecer Federal um de Mato Grosso pouquinho do o que é a Sul. geometria, qual é A a minha história de doutora é a geometria, professora de onde mestre surgiu, Tânia Ruth qual o Ossum, objetivo dela, e em cumprimento da quais foram os atividade 2 do matemáticos módulo que 2, trabalharam com a eu vou fazer um geometria, como videozinho aqui falando contribuiu sobre sistema de medida para a geometria que e nós temos hoje. a importância da De padronização que forma da a unidade de geometria medida. influenciou na sociedade atual, Só para de que nós forma ela começarmos a modificou a situar um nossa pouquinho, sociedade. vamos explicar um pouquinho Assim, sobre a de que forma matemática e a importância dela também. para a sociedade. Tá bem A histórico, bem matemática tranquilo, surge pela bem necessidade bem humana legal. de se evoluir. Uma vez Para que vocês conhecerem um pouquinho mais da grupo, da nossa a sociedade começa, o geometria. homem começa a evoluir, a matemática Tudo está ali bem? prestando suporte para isso. Quando Então, vamos o homem começar, começa a então, ver em pessoal, sociedade, se organizar em sociedade, a matemática peço evolui para ouvir. poder prestar esse suporte e assim por diante. Tá? E essa Então vamos avançar um pouquinho é a história da e geometria. entender melhor como nós podemos interpretar isso aí. Para começarmos O homem a falar sente de necessidade de estabelecer um padrão de unidade de medida, por vários motivos. A geometria, certo? Por exemplo, ela surgiu para da cobrança de necessidade impostos, tá? de Como um medir exemplo as bem coisas, claro acontecia tá? no Antigo Egito, na época, onde o vamos faraó colocar no Egito, por exemplo, determinava parte de terra para os fazendeiros os e cobrava topógrafos imposto precisavam devido medir a partir daquilo as ali. áreas cultiváveis Também para garantir a poder legalidade demarcar na o negociação, quanto ou os seja, fazendeiros a parte que o pudessem produzir e fazendeiro pagar impostos comprasse baseado ou nisso. emprestasse Eu do citei faraó, o Egito, o Antigo ele Egito, pagava mas aquele valor outras devido civilizações também o utilizavam valor os que mesmos ele, recursos, que tá? ele tinha Mas comprado, antes tinha da lugar, assim por geometria diante. Ou rudimentar, no caso, se eu comprasse um mas pedaço de era terra a geometria. ou vendesse um pedaço de terra, Então surge da eu comprasse, humana vendesse de marcar exatamente e dividir o valor que eu terras comprei, férteis para cultivo de sem alimentos. distúrbio, sem Lá no variações. início da agricultura, E lá bem no comecinho mesmo. unificar a linguagem na construção de Quero outras deixar claro, áreas. deixar Porque seria enfatizado complicado eu falar que não foi eu estou construindo o Egito, o Antigo Egito, por exemplo, que desenvolveu, que inventou isso. uma Outras casa, nações aí eu também peço para alguém utilizavam construir uma peça esse para uma recurso. porta e eu dou uma Tá, de unidade forma de medida de empírica, padrão, mas era uma uma unidade de forma medida de medir daquela também. porta, aquela pessoa constrói Tudo outra, ou utilizando só outro termo de método, outra unidade de registro, medida. a Então, não geometria fica exatamente o que eu grego, queria. Então a intenção era geometria, padronizar a linguagem que se falava que quer dizer de uma forma que a pessoa terra e meter em medir. com aquela Então, mesma lá de medir unidade. terras. Certo? Tá? E aí, como eu já disse, a geometria eram muito egípcia bons em ela se fazer destacou isso. pelos registros. Eles eram muito Tá, bons muitos em existem padronizar muitos registros a unidade de medida. da Só que do assim, Antigo Egito o erro deles foi utilizar voltado para a parte do geometria. corpo para Então, definir isso. É um eles método que eles tinham utilizavam para muitos época, mas conceitos isso não era tão geométricos. eficiente. Eu vou Porém, mostrar como já havia para falado, vocês de daqui a forma pouquinho. empírica. Tá? Não Tá? tinha uma organização Vamos começar a teórica entender. para Primeiro, definir tinha a jarda. geometria. O que vem a O ser seu a uso jarda? era voltado para A jarda é a agricultura distância da e ponta do para- nariz para até a ponta do engenharia. dedo. Isso definia uma Lógico jarda. que era vital para os Depois, topógrafos do nós tínhamos a faraó braça, saber que é uma demarcar pessoa de terra para braço poder estendido, taxar braço aberto, de acordo da com ponta da mão direita até a com- perdão, na ponta do dedo da mão direita com o até que a era ponta oferecido. da mão esquerda. O rio Nilo Depois enchia, temos o cúbito, era muito mas eles utilizado no tiravam a Antigo porção de Egito, terra ali, que ia certo? do Diminuía a porção de terra, então cotovelo até a ele cobrava a ponta do taxa do fazendeiro dessa forma. Depois, Certo? por E muito toda a utilizado aplicação que ele foi, geométrica ele até serviu egípcia como era unidade baseada diária, em práticas pelo cúbito de diário. resultados concretos. Não é o Então, caso agora falar eles não sobre tinham isso, uma mas só teoria para serve poder como- aplicar. como relevância de Eles faziam um conhecimento. teste, dava certo, e eles davam Aí um tínhamos também as medidas menores, como Então, por exemplo, como a polegada, os egípcios o eram palmo. extremamente organizados, Essas medidas eram muito são organizados bastante mesmo, utilizadas, mas já eles existia um padrão precisavam para ela. definir Por padrões exemplo, de medida. A polegada hoje vale 2,3 centímetros. Certo? E o palmo, nada 12,5 melhor, mais centímetros. prático para E ele foi usar parte o pé do vale corpo 38 para isso, centímetros. tá? Então, É diferente houve uma que, como todo padronização mundo dessas pensa, medidas. o palmo Mas para não eles tinha padronização, era o pé de era cada a pessoa. largura da mão fechada. Então, isso já tinha aquela Tá? A variação. largura da mão fechada. Então define veja o que palmo. havia necessidade de se padronizar o essa cúbito unidade de medida. É a distância De entre dar um o padrão. cotovelo Ó, e esse a ponta aqui é o dos dedos. padrão, Então, replique a primeira esse forma valor, de replique medir a esse unidade de tamanho, medida proposta seja para que seja usado por em eles outras foram áreas, em o outras formas. e Tá? o palmo. E foi aí A partir disso, a partir desse inventou-se o cúbito, método. Estabeleceu-se pode o definir método. algumas áreas. Mas a primeira Por exemplo, vez o que cúbito se de falou em terra. método, padronizar a medida O que é o utilizando o cúbito método, de terra? não utilizou Era um uma método área muito definida por um eficiente. retângulo Tá? de um Utilizou-se a cúbito cintura do por rei. 100 cúbitos. Isso não foi muito bem porque Ele era porque utilizado aquele pelo rei podia topógrafo do faraó emagrecer, para podia demarcar engordar, e cobrar os impostos. morrer. Ele Então, mais ou removeu, menos dessa logicamente. forma aqui, ó. Então aquela medida Certo? ficou Como vocês perdida. podem ver aqui, ó, Tá? é um cúbito. Aí então que por... modificaram, ao invés de Sim. utilizar a cintura do rei, Interessante depois, dessa unidade logo de depois forma que de se medir, removeu, logicamente, porque apesar de ela ser eles muito utilizaram um comprida, objeto. ela é, Então um pedaço de madeira. Começaram como com um posso pedaço dizer, de a madeira. altura dela é madeira. pequena. Então possibilitava padrão pro- foi isso pro aqui vai topógrafo ser medir vai áreas ser irregulares. medida Porque do ela era metro. comprida, Só que a
amoreira, a envelhece, altura dela era apodrece, pequena. quebra. Então eles trouxeram o pau que podia trocava, medir várias trocava áreas da madeira forma, áreas por uma barra de irregulares. cobre.
eles tinham mais Essa facilidade barra para de cobre existe até fazer hoje. para fazer Ela essa fica no Museu da medida. França, né? Como estabelecimento de Mas, como eu disse só para que não é mais vocês, não foi utilizado. só o Utiliza Egito que se outra destacou forma para com a geometria. medir. O Antigo Egito, eles foram que obtiveram os maiores registros. Mas em nível de conhecimento, nível de resultados mesmo, foi a antiga Babilônia. Tá? A Babilônia, fizeram a geometria babilônica evoluiu muito, foi muito evoluída para a variação. Não é exato. Fizeram assim, Então existe prédios, outra forma utilizando construções faraônicas, fazendo o comprimento de um metro. Uma licença poética utilizando não vamos falar o sobre recurso isso. do Antigo Egito, Só fizeram construções grandiosas. Isso aqui, ó, a barrinha aqui. E utilizava também muito para astronomia. Nessa barrinha, né? Apesar deles ser bastante místicos, né? Mas tinha bastante conceitos geométricos ali. Está escrito aqui, mais ou menos assim. Então, esse aqui é o método. eles manipulavam muito bem daqui, a geometria. Eles tinham grande habilidade com de geometria. definição, de quando foi que eles definiram E isso. Está bem os apagadinho. babilônios Mas só para também ter noção que essa barra existe utilizavam até de hoje. forma Está empírica. no museu. Apesar que eles construíram escolas então definiu-se o método. para geômetras. A partir Mas do vou explicar método, bem unidade depois de comprimento, como é que eles nós tinham escola de faremos geômetras e era de outras forma unidades empírica. medida. Então vamos entender como isso Então, acontece. tem várias Então construções o padrão está 1 metro. feitas pelos Uma antigos vez que eu defini o babilônios. metro, Então eu eles vou eram definir os bastante submúltiplos do metro. majestosos nisso, eram muito bons em geometria. Desse metro, que é um metro dividido em 10 partes. Mas, como Tem eles que eles criaram centímetro ou escolas para centímetro, geômetras, que é o eles metro ajudavam as dividido em 100 crianças a partes. aprender E a geometria o para mais milímetro, ou tarde milímetro, eles definirem se que você é é um engenheiro metro de de guerra 1000 ou partes. engenheiro de construção civil. Temos depois os Mas quando eu falo que é múltiplos de forma do empírica, metro. Ou seja, existia que é 10 vezes o metro. uma teoria para as decâmetro. crianças estudarem. Eu tenho o hectômetro, Era apenas que é 100 propostos vezes o metro. exercícios, E tem o problemas para as quilômetro, crianças, que é e 1000 elas vezes procuravam o metro. resolver da forma que elas conseguiam. Lembrando Tinha uma que teoria a cada para casa embasar elas. eu vou Claro que dividindo os por professores 10 da os época, submúltiplos, os mestres, eu não e sei de que forma vamos eles multiplicando por utilizavam 10 esse os recurso para ensinar. beleza? Então essas são as Mas unidades eles não tinham usuais, uma teoria padrão embasada para o comprimento. para poder resolver A partir do problemas. comprimento, nós Então, podemos todo o definir a área registro também. que nós Por quê? temos O que é uma dos área? babilônios, Uma área é o comprimento, voltado vou pegar para um quadrado, matemática, que é a forma mais são simples registros, de são área. tarefas Lado vezes para lado. os estudantes, para os alunos. São Desculpa, exercícios de metro quadrado, geometria. metro quadrado está errado. É Por um metro exemplo, por essa metro, tá? Essa Só pequena corrigindo pedra aqui, de é um essa metro pequena por um metro, então tábua isso de dá barro. um metro quadrado. Isso aí, Então, esse tá de padrão. registro A área é geométrico, o metro nada mais é do quadrado. que um exercício, um probleminha. Então eu tenho para um um metro aluno, quadrado aqui. tá? Então, Depois de temos traduzir isso aí, submúltiplo vira quadrado apenas e um temos probleminha os múltiplos. proposto O para submúltiplo, primeiro, o aluno resolver. desse O metro. aluno Desse chegou à metro conclusão. quadrado. Então, é um metro quadrado que tem 100 partes. Por que 100 partes? Não 10. Exercício Porque se também, você olhar, não tem nada, voltando aqui, ó, só para você entender melhor, eu tenho um registro metro. científico, Por favor, não leve em algo consideração um metro apenas, quadrado. Está errado isso aqui. É um metro. Atividades Um mesmo, para os metro alunos. são 100 centímetros. Então, Ou, dando perdão, continuidade, são dando seguimento à 10 geometria, com o passar do tempo, e então, as na guerras verdade, que surgiram, é 10 as expansões territoriais, 10. vem então a 10 vezes antiga 10 é 100. Grécia. Tá? Então, por esse a geometria motivo da aqui, Grécia também, nós temos ela 100. começa a ser um pouco mais Certo? metódica. A geometria começa a ser bem. mais Agora utilizada aqui, por o métodos centímetro quadrado e com conceito, metro com visões dividido mais por científicas. 10 E mil. o primeiro, E primeiro o milímetro matemático, quadrado geômetra ou até é filósofo um metro a dividido trabalhar por com 10 isso, milhões. a utilizar dessa forma foi Tales de Mileto. E os múltiplos, Um filósofo que é o quê? grego, É o na qual decâmetro foi um grande quadrado, homem de negócio da sua época. que é no 100 começo vezes da o época, metro do quadrado. período dele. tem o E, quilômetro assim, quadrado, ele que é 10 mil obtinha vezes o metro vantagens quadrado, e tem em o seus quilômetro comércios, quadrado, que é 10 milhões de pelo vezes seu o metro conhecimento de quadrado. matemática, ele previa Lembrando que muito a cada bem casa aqui, nós dividimos o por clima, ele nós conseguia prever submúltiplos e multiplicamos com bastante por 100 precisão nos os Beleza? eclipses, Então, uma vez né? definido Então, o período de chuva, comprimento e então a ele área, sempre tirava passamos para o vantagem com volume. isso. Era um homem muito rico Certo? e Devia ser um volume. utilizava muito O volume matemática, estudou muito é matemática e um é metro de considerado largura um por dos metro de comprimento primeiros por metro de altura. filósofos Um vezes um. e até que são dos maiores. Metro vezes metro vezes Então, metro. Tales de metro Mileto, cúbico. outra Então, isso, contribuição muito o metro importante, cúbico interessante é a unidade dele de também volume. não só para a geometria, Certo? mas para o conceito Então, filosófico, metro cúbico. a qual Temos veremos mais por frente, submúltiplos, que são valores que ele foi o menores, fundador da menores escola que jônica, que é o explicando melhor que é a ou escola seja, jônica. é o metro cúbico. A escola dividido em jônica que partes. utilizava os quatro tenho elementos terra, centímetro fogo, cúbico, ar e que é o água, metro cúbico dividido por como 1 milhão de conceito, de forma partes. mística, né? Mas E como tem conceito o de nossa vida, como um o conceito metro cúbico social dividido que por aquilo 10 influenciaria em nossa vida de metro cúbico. Perdão, 10 cotidiana. milhões, outro Esses erro, quatro pessoal. elementos, de forma mística, né? dividido Deixando claro por 1 isso. bilhão de E metro cúbico, esse tá? Na verdade, conceito tinha esse jônico, zero aqui. ele foi utilizado mais tarde por Platão E também, que nós vamos falar um os pouquinho mais múltiplos sobre ele.
seguindo um pouco, avançando um pouco mais o tempo. Que é o metro cúbico vezes 1000. Tem um outro. Depois tem o matemático, que foi Pitágoras vezes 1 milhão. Se destacou mais ainda que é o metro pelo seu famosíssimo teorema de Pitágoras. E aqui a cada caso que por 100, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa no triângulo retângulo. Continuando então. É interessante ressaltar o seguinte: uma vez estabelecido esse Pitágoras padrão, foi quem registrou isso. Ele fez o registro disso. Mas os antigos egípcios já utilizavam esse recurso. É complicado para vocês terem Os babilônicos também utilizavam esse recurso. Porém, eles não fizeram uma registro teórico. Me dá aí 0,000 se você utilizar isso, essa equação, você terá isso. Então não tinha equações. De leite. Como disse, a geometria babilônica, egípcia, ela era de forma empírica. Na prática, ele chegava aos resultados e fazia, dava certo, ele dava uma utilidade. Então foi Pitágoras que dividiu ele em 1000 formalizou isso. Se vocês lembram, relembrar o vídeo ele por esse motivo, foi ele que formalizou esse conceito, que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa num triângulo retângulo. Então, esse nome, toda essa definição teórica, soma do quadrado dos catetos, parece muito estranho, parece muito confuso, né? Mas vamos entender melhor como funciona isso. É bem simples mesmo. Então, vamos tomar aqui, por exemplo, um triângulo. Parte de um metro cúbico. Tá? Triângulo, isso sabe, 3 lados. Eu chamo de triângulo retângulo, porque eu estou afirmando que esse ângulo aqui possui 90 graus, um ângulo reto de 90 graus. Então, por esse motivo, um triângulo onde um dos seus ângulos tem 90 graus se chama triângulo retângulo. Então, esse aqui é um triângulo retângulo. Nós temos um decilitro. Vamos pegar esse lado aqui, essa lateralzinha dele aqui. O centilitro. Se eu criar um quadrado a partir dessa lateral, o que eu vou ter? Eu vou ter isso aqui. Depois nós temos os múltiplos dele. Então criei um quadrado a partir dessa lateral. Eu vou criar um outro quadrado agora a partir dessa lateral aqui. Que são 1000 vezes o litro. Que é na verdade quadrado cúbico. A partir dessa lateral. Cada casa aqui. E por fim vou criar um terceiro quadrado a partir dessa última lateral maior aqui, ó. Que nós chamamos de hipotenusa. Lembrando que os lados menores nós chamamos de catetos, né? Vamos passar para outra parte. E o lado maior chamamos de hipotenusa. Então, criando aqui e depois um quadrado para ele também. Tá? Nós temos 3 quadrados, o vermelho, o amarelo e o verde. O que o teorema de Pitágoras afirma é que se eu somar essa área aqui, ó, você pegar área 1 litro vermelha pura ao nível mais a área amarela, massa o resultado disso é exatamente igual. Mas por que ao nível do mar? Área verde? Porque nós temos temperatura normal. Certo? Só um exemplozinho ao nível do mar, que essa área vermelha tenha... uma vez que você subir para a montanha, você vai ter uma pressão diferente, né? E você vai modificar o volume desse fluido. 9. Aí essa área maior, você pode alterar um pouquinho. Amarela, perdão, tenha 16. 1 litro de água. Então essa área verde terá 1 litro de água doce, tá? Não água salgada. 1 litro de água doce. Unidade medida, eu não defino unidade, mas é só por conceito mesmo. Então, por se eu somar o vermelho com o amarelo, tem que dar exatamente o verde. Então, isso pegar o termo de Pitágoras num triângulo por 1000 partes. Certo? Nós não vamos trabalhar fórmulas, quilograma, só apenas conceitos históricos, mas só coloquei isso aqui para vocês entenderem que isso não é complicado, é bem simplesinho de se entender. Tá bom? Então vamos seguir. Grama nós temos 1 grama. Bem, depois de submúltiplo do Pitágoras, que é o decigrama, Platão, que é 10, a grama dividida em 10 partes. Contudo, foram os estudos de Platão que definiu o conceito para a geometria, que antes era apenas constatações. E temos os múltiplos dele. A geometria grega começou a registrar de forma científica, né? O hectograma foi com Platão 100 vezes o grama, que esse conceito ficou mais aprofundado. A matemática, a geometria ficou mais aprofundada. O estudo de geometria ficou mais aberto. Até a escola para matemática, né? A academia foi formada por Platão. Então, isso gera mais científico, gera um registro para passar para o povo, para quem quiser, para quem tivesse interesse. Abraço, pessoal, e até a próxima. Então, apesar de vermos hoje o Platão como um filósofo, ele foi um dos maiores matemáticos de sua época. E em seu diálogo Timeu, Platão propõe que a geometria é a chave para desvendar o segredo do universo. Então, o Platão sempre colocou a matemática, a geometria, como o segredo do universo. Claro que sim, ele usou bastante misticismo, né? O que era permitido para a época, e com base nisso ele conseguiu descobrir o chamado, que ele nomeou depois como poliedros de Platão.
são sólidos, são poliedros, são sólidos, que possuem todas as faces iguais. É a mesma figura. E ele descobriu também que só é possível ter 5 desses sólidos. Então, o primeiro é o tetraedro. Tetra são 4, então são 4 faces iguais. Depois tem o cubo, que é formado por quadrados, que são 6 faces iguais. Depois tem o octaedro, que são formados por triângulos e tem 8 faces iguais. Tem depois o dodecaedro, que são 12 faces iguais, formada por pentágonos. E por fim o icosaedros, formado por triângulo, 20 faces iguais. Tá? Então, a partir disso aqui, Platão ele criou um pouco de misticismo. Nós vamos entender um pouco mais sobre os elementos, a qual ele definiu seus poliedros. Platão propôs que o universo poderia ser cristalizado em 5 formas simétricas regulares. Essas formas, que agora chamamos de sólidos platônicos, eram compostas de polígonos regulares reunidos para criar objetos simétricos tridimensionais. O tetraedro representava o fogo. O icosaedro, feito de 20 triângulos, representava a água. O cubo era a terra. O octaedro era o ar. E o quinto sólido platônico, o dodecaedro, feito de 12 pentágonos, era reservado para a forma que definia a visão de Platão do universo. Aí observe que Platão utilizou aquele conceito jônico lá proposto por Tales de Mileto e atribuiu isso aos seus sólidos geométricos. Então é interessante também ressaltar que Platão, ele na sua academia, na entrada, existia uma placa que dizia o seguinte: não deixe ninguém ignorante em geometria, entre aqui. Então ele propôs que o universo ele era cristalizado de 5 formas simétricas regulares, como já vimos aqui. São os 4 elementos: terra, fogo, água e ar. E o quinto elemento, que era o dodecaedro, seria o conceito um conceito espiritual que ele tinha referente à matemática e o universo. Beleza? Bem, passado o tempo, né? Outro matemático muito importante também, quiçá um dos maiores, tá? Recebeu até o título de pai da geometria, porque foi ele que falou: ó, vamos organizar, vamos tornar organizado isso aqui. Foi Euclides de Alexandria. Euclides de Alexandria ele recebeu o título de pai da geometria porque no período, no começo, a biblioteca de Alexandria estava em auge, né, patrocinada pelos os grandes senhores da época, porque era um status. Se você pudesse contribuir com ciência, com tecnologia, com arte, quer dizer que você tinha poder, você tinha autoridade. Então as pessoas de posses da época costumavam fazer isso, investir na biblioteca de Alexandria. E então o Euclides foi um que contribuiu muito para a biblioteca. Ele alimentou bastante a biblioteca com seus conhecimentos matemáticos por muito tempo. E nesse acervo, nesse material todo que ele contribuiu, ele escreveu um livro chamado Os Elementos. Os Elementos é o texto mais importante de todos os tempos. Ele foi o auge da Revolução Matemática que aconteceu na Grécia. Para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando, os elementos ele era constituído por uma série de suposições matemáticas, que é chamado de axiomas. Axiomas são verdades absolutas, são verdades incontestáveis. E a partir desses axiomas, né, deduções matemáticas foram feitas. A partir disso deduziu-se a matemática, conceitos matemáticos, e teorias matemáticas foram construídas, como até hoje. Então, se você vai entrar na faculdade, vai fazer matemática, vai estudar geometria na faculdade, você vai conhecer os axiomas propostos por Euclides. E a partir desses axiomas vão te mostrar um monte de teorias matemáticas que é usada até hoje. Provando assim, a partir disso, desses axiomas que Euclides propôs,
que só é possível ter 5 sólidos de Platão. Certo? Então, uma coisa é você criar esses 5 sólidos. E outra coisa bem diferente é você criar um argumento explícito para que não haja um sexto. Então você está deixando claro, provando que existem 5 elementos e não haverá um sexto. Isso foi muito incrível, porque passou-se 2000 anos e ainda se ensina essa geometria, a geometria euclidiana, até hoje. Então nós falamos em quantidades gigantescas, distâncias estrondosas de estrelas, e a geometria euclidiana continua válida. A geometria euclidiana ela não perdeu ainda o seu valor, a sua importância para a matemática. Então Euclides foi muito importante para a matemática, primeiro porque ele definiu cientificamente o conceito da geometria, certo? E segundo, que os seus ensinamentos até hoje são úteis e são muito utilizados. O Isaac Newton foi considerado o pai da física, com as suas definições teóricas sobre a gravidade, sobre a lei gravitacional. Foi muito importante, mas com Einstein descobriu que a teoria dele precisava de uma adequação, né? Precisavam de uma melhoria, que não era a verdade absoluta. Então, observou-se que muitos dos cientistas, dos pesquisadores da época, houve uma adequação. E Euclides não. Euclides era aquilo, é hoje, possivelmente, quanto tempo ainda continuar sendo a mesma geometria. Beleza? Bem, partindo desse conceito que foi definido por Euclides, eu falei tudo isso para vocês para poder começar a explicar um pouco mais da geometria que nós utilizamos hoje. Não é nada pesado, não é nada conceitual, é apenas simples para poder vocês entenderem e passar para os alunos também. Então, a partir disso, tudo que Euclides definiu, criamos alguns conceitos para a geometria atual. São nomenclaturas que podem parecer incômodas. A nomenclatura, nossa, é difícil entender, não dá, é incompreensível. Mas conforme você vai usando, ela vai ficando mais fácil de assimilar. Então, quando eu falar algum termo para vocês, vértice, aresta, nossa, que aresta? Com a prática, aresta é isso, aresta é aquilo. Beleza? Então, por hora, para começar, vamos dividir a geometria em 2 partes. Ela não é dividida em 2 partes, tem mais partes, tá? Mas vamos começar em 2 partes. Então, que vou chamar ela de geometria plana e geometria espacial. Tá bom? Existem outras formas de definir geometria também, só que nós vamos trabalhar isso agora. Vou começar só por isso aí. Geometria plana e geometria espacial. Tá. A geometria plana, ela estuda os corpos planificados, ou seja, em 2 dimensões. Como, por exemplo, vocês podem ver um quadrado, um retângulo, um triângulo, um losango, um trapézio, um elipse, círculos e circunferência. Observe que eu utilizei círculo e circunferência. Isso é uma redundância, pleonasmo. Não, não é pleonasmo. Porque círculo é uma coisa e circunferência é outra. Quando eu estou falando do círculo, eu estou falando do círculo e toda a sua área interna. Toda a sua área que está envolvendo esse círculo. Tá? E quando eu falo circunferência, eu só quero saber, na verdade, só estou estudando, na verdade, a periferia, só em volta. Então, a circunferência é essa linha vermelha que acabou de aparecer para vocês aí. Tá? Então, círculo é uma coisa, circunferência é outra. Parecem, mas não são a mesma coisa. Tudo bem? Tá. Então, isso define de forma rápida a geometria plana. É importante ressaltar que a nomenclatura em particular, tá? O que é importante ressaltar da geometria plana? O perímetro, que é o único que pode parecer confuso ou distante. O perímetro é uma linha periférica da figura, aquela linha em volta. Você vai somar só aquela linha em volta. Então, por exemplo, aqui, eu tenho esse quadrado, então essa linha vermelha, esse comprimento, é o perímetro, como se fosse um barbante, eu quebrasse esse barbante e esticasse ele. Então isso é o perímetro. Aqui no retângulo, ó, mesma coisa. Certo? Então o perímetro é essa linha. Então, se eu fosse um barbante, eu quebrasse ele e esticasse, então isso vai me dar o perímetro dessa área. Tudo bem? Dessa figura, perdão. Agora, a geometria espacial,
ela é um pouco mais complexa, ela tem outras subdivisões. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre ela agora. Ela estuda os corpos de forma volumétrica, em sua terceira dimensão, tá? Em 3 dimensões. Dessa forma, nós podemos dividir em 2 partes. São os poliedros, tá? E os corpos redondos. Os poliedros são as figuras quadradas. Perdão, quadrada fica meio redondo, fica meio errado, porque eu posso ter um retângulo. Tá? Mas são figuras que possuem quinas, possuem pontas, vamos colocar dessa forma. E os corpos redondos são corpos arredondados. Eu posso ter uma esfera, eu posso ter um cilindro, eu posso ter um cone. São figuras arredondadas. Tá? Então a definição mais fácil de corpos redondos são figuras que possuem o seu envolto arredondado. Tá? Não possuem um canto. Alguns falam assim, o que rola é corpo redondo, o que não rola é poliedro. Também fica difícil, porque se eu pegar um cilindro e colocar ele em pé, ele não vai rolar. E é um corpo redondo, né? Ou pegar um cone e deixá-lo em pé. Ele é um corpo redondo que não rolou. Então também fica um pouco confuso se eu falar isso para criança. O corpo redondo rola e o poliedro não rola. Certo? Bem, então os poliedros, por sua vez, eles são divididos em prismas e pirâmides. Vamos entender o que é prisma e o que é pirâmide. Apesar de aparecer de forma empírica, vocês saberem o que é uma pirâmide. Podem saber o que é um prisma, mas sabem que é uma pirâmide já de forma empírica. Tá? O prisma são poliedros que possuem 2 bases paralelas poligonais. Tá? Como assim poligonais? Ele possui 2 bases, a base inferior e a base superior. Essas bases são paralelas. E em volta deles possui retângulos. Ou pode ser inclinados ou pode ser retos. Então são poliedros que possuem 2 bases paralelas poligonais com paralelogramos sendo as suas faces laterais. Então aqui eu tenho essa base que é paralela a essa base e tenho paralelogramos em volta deles. Aqui também eu tenho essa base que é paralela a essa base e retângulos em volta. E assim por diante. Certo? Então essa é a definição de prismas. Esses são os nossos prismas. E as pirâmides, todo poliedro formado por uma face inferior e um único vértice que une todas elas aqui em cima, como se fosse uma ponta. Então um vértice que une todas as outras hastes até ela. Então eu posso ter pirâmide de base triangular, como nós estamos vendo na primeira roxinha aqui. Podemos ter pirâmide de base quadrada, como podemos ver aqui embaixo na vermelhinha, na do meio, e base hexagonal, ou pentagonal, ou você tem várias figuras que podem formar a base de uma pirâmide. Mas o que vai definir a pirâmide, o que vai distinguir a pirâmide de um prisma, é que a pirâmide não possui 2 bases, só possui uma única base, tá? E o outro é um vértice, onde une todos os outros pontos a ele. Tudo bem? Os outros vértices a ele. Muito bem. Então, para vocês entenderem um pouco mais aí, para ficar mais fácil de compreender, eu peguei 4 figuras planas, certo? E depois eu tridimensionalizei ela. Então, por exemplo, eu peguei um triângulo aqui. Aí eu criei uma pirâmide com a base triangular. Então eu tenho a minha base aqui triangular, amarela, tá vendo? E criei uma pirâmide aqui em cima. E peguei também depois um prisma com a base triangular. Eu tenho prisma aqui, um triângulo aqui embaixo, triângulo aqui em cima. Então isso é um prisma. Se eu tenho bases paralelas, isso é um prisma. Tá bom? Depois um quadrilátero, uma figura com 4 lados. Eu tenho a base quadrilátera aqui e um único vértice aqui em cima. Então eu tenho uma pirâmide quadrada. Ou tem um prisma quadrangular, que eu tenho uma base quadrada aqui, outra base quadrada aqui. Tá? Depois eu peguei o pentágono, que é uma figura com 5 lados. E criei uma pirâmide pentagonal. Uma pirâmide com a base pentagonal. E aqui o único vértice. Então isso define a pirâmide. E depois o prisma pentagonal. Está aqui embaixo o prisma. Notou esse nome? Parecia um pouco confuso. Prisma pentagonal. Está vendo? Está ficando mais fácil de assimilar, de compreender. É mais simples de compreender. Por quê? Apenas pela prática. São apenas nomezinhos que eram chatos que vai ficando mais fácil de assimilar. Certo? Então eu tenho aqui
um prisma com a base pentagonal. Por que prisma? Relembrando, eu tenho base aqui, paralelo eu tenho outra base. Então, duas bases. Então, duas bases eu tenho um prisma. Prisma pentagonal. E depois um hexágono. Tá? Um hexágono aqui. Eu criei também uma pirâmide com a base hexagonal. Tem uma base aqui, um único vértice. E depois um prisma hexagonal. Como vocês podem ver aqui, tem uma base aqui, outra base aqui. Então, isso já me dá um prisma hexagonal. Beleza? Então agora vamos entender melhor, porque eu utilizei alguns termos estranhos, vértice, aresta, que pode parecer confuso, difícil, mas vamos entender facilmente o que é isso, tá? Essas nomenclaturas. Vamos lá, então eu peguei aqui um prisma. Que prisma que é esse? Que vocês acham que é? Prisma. Tá, acertou quem falou que é um prisma hexagonal. Nós temos uma base com 6 lados aqui. Então vamos entender um pouco melhor o que são essas nomenclaturas. São 3, bem simples, que dá para vocês assimilar rapidinho. Primeiro, o vértice. O que são vértices? Vértices são esses pontinhos, são os cantinhos, ó. Tá vendo? Isso são os vértices. São os cantinhos do sólido. Fácil, né? Tranquilo, né? Vamos lá, então. O segundo, arestas. O que são essas arestas? Arestas são essas linhas, ó. Arestas são essas linhas. Beleza? Fácil, né? Tranquilo. Agora mais um. O último. De as faces. O que são as faces? As faces, pessoal, é essa área aqui, ó. É a área dessa figura. É a face da figura. Bem simples. Então, num sólido, um poliedro, nós temos três nomenclaturas, que é o vértice, arestas e faces. Tá bom? Pessoal, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Estudem bastante. E qualquer dúvida mais, o professor orientador está aí para poder ajudar vocês. Aquele abraço e até a próxima.